Muito obrigado por escolher o ministério de vídeo e áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o valor da paciência. Nosso texto se encontra em Romanos 5, versos 3 a 5. Conforme você for localizando a passagem, pode se colocar em pé. Hoje de manhã, o valor da paciência. Paulo escreveu, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós aqui nesta manhã. Que bênção de hinos. Até os anúncios nos abençoaram, meu Pai. Nós te agradecemos por este culto que reservamos para te adorar, para te agradecer, para demonstrar que nós te amamos e através deste amor queremos te servir. Mais uma vez, ó Pai, carecemos da sua ajuda para que a sua palavra preencha o nosso coração, nosso entendimento. Possamos sair daqui convencidos, possamos sair daqui abençoados com a sua palavra. Pais, mães, filhos, jovens, crianças, adultos, fale conosco, ó Pai, nesta manhã mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A paciência é uma virtude mas tão importante na palavra de Deus, que foi necessário descrevê-la de 4 maneiras no Novo Testamento. São palavras interligadas, mas que nos ajudam a entender o valor da paciência. Longanimidade, temperança, mansidão e paciência. Longanimidade é um dos frutos do Espírito Santo de Deus e é a capacidade que Deus nos dá de suportar dificuldades sem desistir, suportar problemas sem desistir, por mais difícil que seja, e longanimidade também não busca por vingança. Temperança também faz parte da lista de Gálatas 5:22, e é a capacidade de controlar as suas emoções, controlar os seus impulsos, tanto para o lado do bem como também para o lado do mal. Uma pessoa temperante, ela é balanceada, ela nunca se encontra nos extremos. Mansidão também é fruto do Espírito Santo. É a capacidade de ser gentil, de ser educado, de ser pacífico, mesmo durante muitas e muitas provocações. E finalmente, paciência é o mesmo que determinação, perseverança, resignação diante das maiores provações da vida, como Jesus, que apesar de toda dor, de todo sofrimento, de toda humilhação, suportou a cruz do Calvário até o fim. O apóstolo Pedro, ele tem um testemunho tremendo sobre paciência. Você sabe que Pedro, como a maioria de nós, queria tudo para ontem. Ele não tinha paciência para esperar. Ele não tinha paciência para com o defeito de outras pessoas.
ele repreendia a todos, repreendeu até o Senhor Jesus Cristo. Mas no final da sua vida, ele já era um homem bem diferente, transformado, controlado pelo Espírito de Deus. E Jesus mesmo profetizou a transformação que ocorreria na vida de Pedro. Jesus disse: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ele era uma pessoa impaciente. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Pedro precisou sofrer muito até chegar a este ponto de resignação, de autoabnegação. E é sobre isso que vamos falar neste momento, sobre a escalada da paciência na vida de um filho de Deus. Como que tudo começa? Primeiro, precisamos passar por tribulações. Talvez haja pessoas aqui agora mesmo passando por muitas tribulações. Segundo, precisamos adquirir a tal da paciência. Mas também não para aí. Em seguida, precisamos adquirir experiência e, finalmente, a esperança. E nesta ordem, em primeiro lugar, precisamos passar por tribulações. Paulo diz: mas também nos gloriamos nas tribulações. O que ele quis dizer com isso? Ele não era masoquista, não era alguém que gostava de sofrer ou que tinha prazer no sofrimento, mas ele deixou bem claro que a igreja, os filhos de Deus, não reclamam durante as tribulações. Pelo menos não deveriam reclamar. Ao contrário, os crentes se gloriam pelo fato de se acharem dignos de sofrer por amor a Jesus Cristo. Ou seja, por mais difícil que seja a nossa situação, dedicar cada sofrimento pelo qual nós passamos para a honra e a glória de Deus. Doenças, dívidas ou divisões dentro da nossa igreja ou família, até mesmo a morte de um ente querido, dedicar todo aquele sofrimento para a honra e a glória de Deus. Nesse sentido, minha irmã que acabou de ficar viúva, me deu um grande exemplo há uma semana atrás. Seu marido, de apenas 51 anos de idade, se assentou para assistir à televisão, como ele sempre fazia de costume, depois de jantar, mas não saiu daquele sofá. Quando a família se deu por conta, ele já estava morto. Ele já havia partido para a glória. Nós acreditamos que ele havia sido salvo. Durante o velório, a irmã do meu cunhado dizia para minha irmã: Deus foi injusto, Deus não devia ter levado Marcelo. Será que Deus realmente existe? Minha irmã se voltou para ela e disse: Deus é bom, Ele levou o meu marido sem deixá-lo sofrer. Amém, irmãos? Minha irmã, apesar da dor, apesar do sofrimento, ela dizia para todos naquele velório: Deus foi bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso. E ela estava dedicando a dor daquele luto para a honra e a glória de Deus. Tribulação só é boa quando serve para nos aproximar de Deus. Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas, não poucas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E apesar deste ensinamento tão cristalino, há igrejas que têm pavor de sofrimento, são avessas ao sofrimento, não admitem o sofrimento. E a palavra de Deus já nos adiantou que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então vejamos dois aspectos importantes sobre a tribulação em nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, tribulação é necessária
para nos aproximar de Deus. Paulo diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, somente pelo fato de que quando nós passamos por sofrimento, este sofrimento precisa nos aproximar mais e mais de Deus. Quanto mais Paulo era esmagado, quanto mais Paulo era perseguido, mais ele se apegava a Deus, mais ele dependia de Deus, mais ele se aproximava de Deus. Ele tinha uma doença gravíssima nos olhos, eu acredito, pela qual ele orou 3 vezes para que Deus lhe curasse. Essa doença era chamada de espinho na carne, mas Deus respondeu não, não e não. Era necessária para aproximá-lo de Deus, e aquela doença era necessária para afastá-lo do pecado. Deus disse não, e Paulo disse tudo bem. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quantas vezes eu já vi na minha própria vida e na vida de outras pessoas tribulações que nos afastaram de Deus, ao invés de nos aproximarem de Deus. Deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de frequentar a nossa igreja, não toleramos uns aos outros, não perdoamos uns aos outros, e ao invés de nos aproximar de Deus, aquela tribulação esfriou a nossa fé em Deus, e até destruímos um casamento por causa de sofrimento. Paulo mais ou menos disse, tribulações são necessárias, tribulações vão sempre ocorrer em nossas vidas, fazem parte da vida, mas vamos então glorificar a Deus através delas e não nos afastar de Deus por causa delas. E além disso, tribulação é necessária para nos ensinar a viver esta vida. Paulo disse também, sabendo que a tribulação produz. Tribulação é uma fábrica de produção de virtudes muito importantes para que saibamos como viver, como proceder neste mundo. Por isso mesmo, até os pedagogos mais seculares, mais anti-Deus, mais antibíblicos que existem, ensinam que os pais nunca deveriam proteger os seus filhos de todas as decepções, proteger os seus filhos de todos os problemas, pois se os filhos não forem contrariados, irão crescer rebeldes, egoístas e orgulhosos. Até o mundo secular sabe disso. Paulo ensina então que a tribulação é a mãe da paciência, da experiência e da esperança. Até os 17 aninhos de idade, José era o quê? Um filho mimado, um filho protegido do papai, que não trabalhava e ainda ficava levando notícias ruins de seus irmãos para o pai, causando problemas entre eles. Então Deus permitiu 13 anos de grande tribulação sobre a vida de José. Agora, aos 30 anos de idade, ele sabia como viver. Ele se tornara um homem obediente, generoso, humilde, pacato no bom sentido, e ele mesmo reconheceu que precisava daquele período de tribulação na sua vida para ser moldado, para ser transformado. Ele disse assim para os seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José reconheceu que o sofrimento era necessário para não só aproximá-lo de Deus, mas fazer dele o homem que Deus queria que ele fosse. Assim também, o Filho de Deus, ele não precisa sair por aí buscando por problemas, buscando por dores, buscando por tribulações, elas virão. Não se preocupe, mas quando elas chegarem, este homem de Deus pode glorificar a Deus e dedicar cada um dos seus sofrimentos para a honra e a glória de Deus.
A boa notícia é que se as primeiras tribulações, as primeiras provações cumprirem os seus propósitos na nossa vida, outras não serão necessárias. A má notícia é que se as primeiras não nos moldarem à imagem do Senhor Jesus Cristo, se as primeiras não nos trouxerem onde Deus quer que estejamos, então, com certeza, outras virão iguais ou piores, até que nós aprendamos a lição. Amém, irmãos? Até que venhamos aprender a lição. Foi o que aconteceu com Jacó, pai de José. Ele precisou, primeiro, ser roubado, defraudado pelo seu próprio sogro, por mais de 20 anos. Foi necessário perder a mulher da sua vida, Raquel, a sua esposa amada. Foi preciso ser envergonhado pelos seus próprios filhos. Foi preciso ficar rodeado de inimigos durante toda a sua vida, até adquirir paciência, experiência e esperança. E só no final da vida, Jacó aprendeu a sua lição, mas ele aprendeu. Então eu sugiro para os nossos jovens, eu sugiro para os nossos adultos aprender a lição agora, com a tribulação, para não ter que aprender depois. O que precisa vir após a tribulação? Paciência. Paulo disse, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência não significa se acostumar com o sofrimento, mas sim prosseguir, apesar daquele sofrimento. Não parar, não desistir nunca. É exatamente esse tipo de paciência que o livro de Tiago, capítulo 5, está nos ensinando. Paciência é o mesmo que perseverança, determinação até o fim. Tiago disse, sede, pois, irmãos, pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Até a volta de Jesus Cristo, meus irmãos, sede pacientes, determinados. Às vezes, confundimos paciência com mansidão. São duas palavras interligadas, mas não têm o mesmo significado. Paciência quer dizer não desistir. Mansidão quer dizer não reagir de forma errada, precipitada. Estão interligados, mas não são os mesmos. Certa vez, minha esposa perguntou para uma das nossas filhinhas, ainda eram pequenas, qual era a qualidade mais marcante na vida do papai? E uma delas respondeu, paciência. O papai tem muita paciência. E na hora eu percebi o que ela estava tentando dizer com aquilo. Na verdade, ela estava se referindo à maneira como eu trato as pessoas, mesmo debaixo de pressão. Ela estava, na verdade, dizendo que o papai era manso. Mas ao invés de dizer manso, ela disse paciente, porque ela não entendia a diferença entre as duas palavras. Então vejamos, eu e você, dois aspectos da paciência. Primeiro, precede a tribulação. Paciência vem só depois da tribulação. Tribulação produz paciência. Meu pastor sempre dizia, cuidado, quando você ora a Deus por paciência, Ele precisa mandar tribulação, porque é através do sofrimento que eu e você aprendemos a ser resilientes. É através do sofrimento que nós enxergamos a vida como ela é. Através do sofrimento, nós aprendemos a esperar. Mas precisamos orar sim, meus irmãos, por paciência. Caso contrário, nós vamos desistir dos estudos, nós vamos desistir do emprego, do trabalho,
nós vamos desistir da igreja, do caminho de Deus e até desistir da família. Pessoas que não conhecem a intensidade do sofrimento, das provações, desistem com muita facilidade. Tiago mesmo disse que nós precisamos olhar, atentar para a paciência de Jó, pois mesmo após ter perdido todos os seus filhos, todos os seus bens materiais e a sua saúde, Jó não desistiu. Jó não desistiu de Deus, amém, irmãos? Ele não desistiu da esposa, ele não desistiu dos amigos. E agora Tiago diz: ouvistes qual foi a paciência de Jó, a determinação de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eu achei que já tinha sofrido o suficiente na vida, até conhecer um irmão em Cristo, por nome Juscelino. Juscelino veio para a nossa igreja, em Ribeirão Preto, no início do nosso ministério. Ele batalhou por 5 anos contra um tipo muito agressivo de câncer. A pessoa morre aos poucos e debaixo de muita tortura, de muito sofrimento. E eu acompanhei o sofrimento daquele irmão nos últimos 4 anos e meio. Nunca o vi reclamar, nunca o vi reclamar ou culpar a Deus pela sua situação. E faltando apenas 2 dias para a sua partida, ele ainda entregou os seus dízimos e as suas ofertas dentro da casa de Deus. Amém, irmãos? Isso se chama paciência. Isso se chama determinação. Pode-se observar que quanto melhor estiver a vida, quanto melhor for a vida, mais facilidade de abandonar o caminho de Deus. Observe pessoas que prosperaram, pessoas que estão bem de vida, são as pessoas mais propícias a deixarem o caminho de Deus e esquecerem que um dia foram fiéis a Deus. Quanto mais sofrimento, mais resilientes e determinados seremos. Por isso a palavra de Deus diz que tribulação produz determinação, produz paciência. Agora, se paciência precede tribulação, paciência antecede a experiência. Vem antes da experiência. Veja o versículo 4. E a paciência, a experiência. E a melhor palavra que descreve o significado de experiência é a palavra aprovado. Experiente, então, é uma pessoa que já passou por diversas provações, situações de sofrimento na vida, mas não desistiu. Não desistiu. Nem todas as pessoas que sofrem são aprovadas. Mas todas as pessoas aprovadas por Deus souberam como sofrer. Por isso o apóstolo Paulo disse, em 1 Timóteo 3,6, não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação de quem? Do diabo, irmãos. Neófito, então, é aquela pessoa que não tem experiência e nunca foi aprovada. Alguém diz, eu quero ser esposa, eu quero ser esposo, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Mas para isso, você precisa de experiência. Caso contrário, irá desistir ou sucumbir diante desses papéis. Então veja, o valor da paciência vem dentro de um pacote fechado. Primeiro tribulação, depois paciência, depois experiência e depois esperança. Mas vamos continuar falando da experiência. O que a palavra aprovado significa?
além de conhecer o sofrimento de perto, uma pessoa aprovada não desiste jamais do seu chamado. No Brasil, você sabia, há 4 milhões de ex-evangélicos, 4 milhões de pessoas que não só abandonaram a igreja, mas abandonaram também todos os dogmas neotestamentários, abandonaram as doutrinas, abandonaram tudo. Para mim, eram 4 milhões de joio que simplesmente haviam crescido no meio do trigo. Mas além desses 4 milhões que abandonaram tudo, há 15 milhões, isso de acordo com o próprio IBGE, 15 milhões de desigrejados. São aqueles que abandonaram apenas as igrejas, mas não abandonaram os dogmas, não abandonaram as doutrinas. Se você conversar com eles, eles estão adorando a Deus em casa, eles estão fazendo reuniões em casa, eles estão estudando a Bíblia em casa. São pessoas que desistiram do sistema religioso. Sistema este elaborado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sistema este executado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles desistiram do sistema religioso neotestamentário. Mas também pode ser que o sistema religioso tenha desistido deles. A questão é, o que falta na vida desses 15 milhões de desigrejados é justamente esta virtude, chamada experiência. Caíram na condenação do diabo, porque o diabo nunca gostou, nunca quis a assembleia do povo de Deus. Então vejamos 2 aspectos sobre a experiência. Primeiro, trata-se de caráter ou boa índole. Você sabe que caráter é o que nós somos quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos. Reputação é o que as pessoas pensam de nós, é o que as pessoas acham a nosso respeito. Por isso não adianta nada nos seus pensamentos pensar mal sobre as pessoas, desejar o mal para essas pessoas e depois vir para a igreja, sistema religioso, e esperar ser abençoado através dos hinos, dos cânticos, das orações, do testemunho e das pregações da palavra de Deus. Note que o problema não está no sistema, mas sim no indivíduo que faz parte daquele sistema. Herodes, ele próprio mandou decapitar, cortar a cabeça de João Batista. João Batista representava o sistema religioso daquela época, a religião judaica, que condenava o adultério. Herodes era um adúltero. Ele achou que o problema fosse o sistema religioso e que cortando a cabeça deste sistema, o pecado dele seria apagado. Ao contrário, ele acrescentou mais pecado sobre pecado, porque o problema não estava com a religião, mas com o religioso. Quantos estão entendendo isso? E eu quero dizer nesta manhã, o problema não está no templo Batista Maranata, mas nas pessoas que frequentam o templo Batista Maranata. É justamente a falta de experiência que está causando esse desânimo, essa desatenção e muitas vezes reprovação ao que a igreja representa. Portanto, uma pessoa experiente é aquela que guarda o seu coração e não o coração de outras pessoas.
O segundo aspecto de experiência é o testemunho de fé. Depois de passar por muitas e muitas tribulações, sem jamais desistir, Paulo agora podia dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu interpreto este versículo literalmente. Eu creio que Paulo estava falando das marcas dos chicotes, marcas que as pedras deixaram, mas aplicando para mim e para você, essas marcas são ou fazem parte do nosso testemunho. Amém, irmãos? Marcas do Senhor Jesus Cristo é o testemunho que damos quando estamos sozinhos, ou em família, ou entre amigos, ou até mesmo dentro da igreja. A pessoa provada, ela carrega onde quer que for as marcas do Senhor Jesus Cristo. Quando eu entrei no Banco Real S.A., eu disse assim para o meu pai: eu não vou dizer para ninguém que eu sou crente. Eu tinha 18 anos de idade. Não vou dizer para ninguém que eu sou crente. Vou apenas dar meu testemunho. Na primeira semana, José Maria, um dos meus colegas de trabalho, se aproximou de mim e perguntou: você é crente, não é? E eu olhei para ele e disse: sim, como que você soube? E ele disse: a tua fala te condena. Amém, irmãos? A tua fala te condena. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós temos que carregar as marcas do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, eu fiquei muito feliz quando alguém da nossa cidade, que eu nem conhecia, mas soube que eu era o pastor da igreja, disse assim para mim: pastor, o melhor crente que eu conheço é membro da sua igreja. O melhor crente que eu conheço, que eu jamais conheci, é membro da sua igreja. Isso me deixou muito feliz. Passado alguns dias, me apresentei para uma outra pessoa que eu não conhecia. E essa pessoa me disse: pastor, eu sinto muito em lhe dizer, mas o pior crente que eu conheço é membro da sua igreja. O problema, irmãos, é que essas duas pessoas estavam falando do mesmo crente. Vamos carregar as marcas do Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Amém, irmãos? Não adianta carregar apenas aqui e não carregar acolá. Uma pessoa experiente, ela carrega as marcas do Senhor Jesus Cristo na vida dela. Tribulação, paciência, experiência nos ajudarão a sermos os melhores crentes possíveis. Aí vem a esperança. Em último lugar, a experiência, a esperança. Esperança é o mesmo que expectativa. O mundo espera pelo pior. O mundo sabe que alguma coisa muito trágica está para acontecer. Escute o que eu vou lhe contar. Esta semana nos Estados Unidos, semana passada, né? As emissoras de televisão noticiaram que o Pentágono e a NASA não poderão relatar os resultados de anos e anos de pesquisa a respeito de vida em outros planetas, objetos não identificados, por uma questão de segurança mundial. O mundo sabe que algo está para acontecer e os governos da Terra já estão preparados para dar uma explicação, por mais falsa, por mais mentirosa que seja.
Quando a igreja for tirada, arrebatada, e milhões de seres humanos desaparecerem de sobre a face deste mundo, vão culpar os seres alienígenas, vão culpar as mudanças climáticas. Mas jamais vão dar crédito aos ensinamentos da palavra de Deus. Enquanto que o mundo está esperando pelo pior, a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando pelo melhor. Essa é a nossa esperança. A esperança do mundo acaba com a morte, a nossa esperança ultrapassa esta vida. Por isso o apóstolo Paulo disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual é o valor da paciência, então? Se Deus te der paciência, é a certeza que nunca iremos mudar nenhuma situação, por mais difícil que seja, através da nossa fuga, através da nossa ira, ou através das nossas frustrações. Mas sim, permitir que essas situações, tribulações, nos transformem, nos mudem para melhor, com experiência e esperança. E finalmente, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos fechar os olhos, vamos orar.